Mas agora voltamos para o estúdio e falamos de quê? De educação com o nosso convidado, que está nos dando a honra da sua presença hoje, Gustavo Reis. Bem-vindo novamente. Sempre bom. Estávamos com saudades. Online ao vivo e online. Tudo bem? Online. Tudo bom, tudo ótimo com vocês? Tudo ótimo, tudo ótimo. Sempre. Gustavo hoje tem uma missão da gente falar dela, que transformou as nossas vidas. Que coisa, né, gente? De uma maneira... E não é a Vera Verão. Não é. 25 anos na internet, um assunto que nós deixamos pendente numa outra conversa e não trouxemos. Hoje vamos falar disso, Na finalmente. semana retrasada, né? Foi. Essa é a minha janela quinzenal em Octo nos últimos tempos, né? Eu tô pulando semanas aí, mas agora vamos ter regularidade de novo. Agora isso aí, tá tudo vamos dominado. rever isso aí. E a gente deixou esse assunto pendurado mesmo da última vez, estava falando de procrastinação. Lembra, né? Falando, né? E aí Procrastinação a gente faz, né? procrastinamos esse assunto por mais uma Exatamente. semana para falar nos 25 anos da internet. Na verdade, não são os 25 anos da internet, são os 25 anos do surgimento do primeiro site como nós os conhecemos hoje. Claro, os sites hoje são muitíssimo mais sofisticados do que eram. Sim, se tu pegar, por exemplo, a criação do sistema e sim, vem antes, na verdade, né? Década de 60, Nicolas. Na década de 60, a internet surgiu com outro nome, se chamava ARPANET. Né? ARPANET. E essa estrutura, digamos assim, de rede distribuída da internet, ela foi feita em plena Guerra Fria, vocês imaginem, né? Década de 50, 60 começou a se efervescer, porque eles queriam garantir que o sistema pudesse sustentar eventuais bombardeios que tirassem do ar determinados centros estratégicos de comunicações. Então, toda essa estrutura que conecta as pessoas entre si e que mais tarde foi alvo de tanta discórdia por causa do Napster, por causa do P2P, né, do peer-to-peer, todas essas estruturas que permitem que as pessoas troquem arquivos diretamente sem a intermediação de servidores, foi, na verdade, o motivo que levou, né, enfim, a ideia original, estrutural, estratégica de fazer com que essa estrutura pudesse sustentar, né, sobreviver, digamos assim, a desastres das mais variadas formas, né? Eu gosto de fazer essa observação porque a gente vê que eventualmente o tiro sai pela culatra, né? Isso, né, acabou dizimando indústrias inteiras, enfim, a indústria fonográfica talvez tenha sido a que mais penou durante tanto tempo. Até achar outras maneiras, né? Exatamente. E até se convencer de que as pessoas estavam dispostas a pagar. Sim. Desde que fosse justo, legítimo e, claro, né, desde que fosse fácil. Claro. Como a gente pode ver hoje mesmo, se a gente pensar em Netflix, se a gente pensar em iTunes, né? As pessoas comprando uma única trilha, as pessoas comprando aquela história, né? Comprar o CD inteiro por causa de uma música, quem nunca? Né? Pensou duas vezes, mas... Né? E eu canso de ver, não sei se é o caso de vocês também conversam, eu ainda tenho muito contato com o pessoal da ciência da computação, da faculdade que eu cursei até 95, e é interessante de observar como até hoje acontece um fenômeno que acontecia naquela época, né? Que é a pirataria que torna aquele usuário, aquele pirata, durante um certo tempo, um usuário convencional. A pessoa gosta tanto daquele software que num primeiro momento ela baixou sem pagar, enfim, por um torrent ou alguma coisa do gênero, que eventualmente ela acaba entrando no site e comprando e transforma, digamos assim. E até por isso eu acho que as pessoas não tomam muitas providências para conter, sabe? Porque muitas vezes isso que a gente subentende por pirataria, se combatido, pode acabar colocando, enfim, o software e a produção audiovisual fonográfica nas mãos de menos pessoas. Né? E muitas vezes a pessoa assiste a um filme num torrent, por exemplo, baixado de Hong Kong, numa péssima qualidade, e se entusiasma tanto com aquilo que ela vai no cinema. Tu acaba cerceando um poder de informação por uma questão monetária, né? Tu deixa de democratizar o conhecimento se tu quer cercear a internet. E tem outras iniciativas que estão querendo cercear agora a internet, assim. Mas num primeiro momento a reação é sempre essa, né? A reação é do meu Deus. Estão destruindo o nosso mercado. Isso está acontecendo com Uber versus táxis hoje em dia, isso já aconteceu com a indústria fonográfica versus enfim, softwares, né, e dispositivos de troca direta de arquivos. Tem um filme, inclusive, que me ocorre de citar para vocês, talvez se encontre até link na internet, que se chama Remix Manifesto. Eu lembrei desse filme agora porque ele fala justamente sobre isso, conta algumas histórias, por exemplo, de quando a Associação Norte-Americana das Indústrias Fonográficas saiu caçando bruxas, eles chegaram a prender a mãe de um menino que tinha 20 MP3 ou 20 arquivos MP3 no seu CD-ROM, aliás, no seu HD,
né? Porque rastrearam pelo IP e tudo mais e pegaram uma amostragem qualquer e nessa amostragem acabaram, enfim, né? Imagina a polícia estourando uma casa de família por causa de um pirralho que tem 20. A gente não consegue imaginar isso acontecendo hoje, né? Que desespero. Mas normalmente é esse nível de reação que acontece quando a inovação disruptiva surge. E aí, depois disso, né, claro, os ânimos se assentam e as pessoas começam a descobrir novos caminhos, né? Como aconteceu, inclusive, aqui no caso Uber versus táxi, com o anúncio do aplicativo dos taxistas, né? Que foi justamente essa semana. Claro. Mas eu sempre divago, é interessante isso, como a inovação, mesmo que cause um espanto no primeiro momento, ela traz outras inovações, outras ideias, outras mudanças, né? Eu queria que tu dissesse, Gustavo, para ti como professor, né? Qual foi a principal inovação que a internet trouxe para a educação, né? A gente acabou de fazer uma conversa aqui no espaço da Fundação sobre um evento que acontece quinta-feira, Juntos, né? Que vai discutir a inovação no ecossistema todo educacional, né? Não só a escola. Abre parênteses, eu vou palestrar no Juntos. Mas não deixou nem eu terminar de falar, eu ia dizer isso. Que, obviamente, tem fala de Gustavo Reis, eu ia falar. Tirou não deixou, não deixou, mas tudo bem. Vou retomar subestimei a Carol, imaginei que ela ainda estivesse bem informada. Não tem problema, que você tem crédito na casa aqui com a gente, não tem problema. Então, eu queria que tu dissesse, então, como é que tu vê as inovações que a educação traz. Então, já junta na mesma resposta. Como é que tu acha, então, que se deve pensar essa inovação com toda a comunidade, né? Não só deixar a responsabilidade para o professor, né? Que seja junto mesmo, literalmente. Você falar também sobre o dark side, né? Que trouxe a internet na educação, né? A questão de alienação, como é que... O que eu penso é assim, sem querer dar spoiler para as pessoas que vão ao Juntos, né? Eu sei que nem, né, não é muita gente que vai, mas eu acho que eu posso invadir esse espaço. A minha tendência mais recente a respeito disso é de olhar menos para os dispositivos tecnológicos e para as redes propriamente ditas, e para as velocidades de conexão, e para aquilo que é incremental na sua natureza em relação à internet, como ela surgiu. Porque se a gente olhar para a maneira como os dados são, né, trocados entre os computadores, mudou pouquíssimo em relação ao que acontecia na década de 60. A gente continua com aqueles númerozinhos do IP, né, tipo 4 números até 255, identificando cada um dos computadores da rede. Inclusive, eu estava lembrando agora que a gente resgatou esse assunto, tinha um escritor americano muito famoso, se chama ainda, imagino que ele não tenha falecido, mas de qualquer forma, John Dvorak. E esse sujeito ele escrevia numa revista chamada PC World, que durante muito tempo era a vanguarda dos nerds. Todo nerd tinha que ler a PC World para se informar a respeito do que estava acontecendo nesse mundo. E esse autor, ele tinha uma coluna mensal nessa revista e ele, em certa vez, disse assim, olha, eu dou 12 meses para a internet explodir da maneira como os computadores são endereçados, vai faltar endereço para todos os dispositivos e a internet vai derreter e de repente vai dar um apagão e vai sair do ar. E se isso não acontecer, disse ele numa conferência, assim, todo mundo, multidão, eu vou comer essas palavras aqui no ano que vem. Adivinha? No ano que vem estava lá ele com a folha, rasgou em pedacinhos, misturou um pouquinho d'água aí, comeu, porque a coisa continua rigorosamente do mesmo jeito. Então, o que eu percebo como central nisso não é a tecnologia em si, mas é a maneira como as conexões entre as pessoas e como a maneira das pessoas se relacionarem mudou a partir do uso dessas tecnologias. Quer dizer, pobre do professor que pensa que a sua atividade educacional se encerra nos limites físicos da escola e nos limites temporais da sua aula, de 50 minutos, que é um negócio meio absurdo. Por que uma aula tem que terminar se está boa em 50 minutos? Por que uma aula não pode terminar mais cedo se o professor não está conseguindo atingir os objetivos dele em 50 minutos? Por que alunos mais ou menos da mesma idade têm que estar juntos se de repente a gente sabe que tem alguns que têm interesses específicos que podiam estar muito mais, né, adiantados na busca daquele conhecimento, daquele saber, versus outros que precisam de mais apoio para poder chegar, né, no nível dos demais. Então, sendo bem específico em relação à pergunta, em primeiro lugar, quando a gente fala tecnologia, a gente não está falando necessariamente de tecnologia digital. Claro. Existem muitas outras tecnologias que são analógicas e que a gente pode colocar em prática em sala de aula hoje em dia, né? Sempre me vem a imagem dos alunos com os seus globinhos, antigamente estudando geografia, ou com o Atlas, né? Tudo isso é tecnologia aplicada na educação. Agora, sob o ponto de vista especificamente
daquela tecnologia que pode ser percebida como revolucionária, eu confesso a vocês, eu não vejo nenhuma. Desde o início do século XIX, quando a eletrônica começou a fazer parte do século XX, na verdade, final do século XIX, tecnologias analógicas, ensino à distância, pelo correio, correspondência e tudo mais, e ao longo do século XX inteiro. Em que a gente viu surgir rádio, viu surgir TV, viu surgir fita cassete, depois VHS, CD, DVD, e aí vimos o computador pessoal invadir as casas, e aí vimos conexões, primeiro, né, modemzinho de 28K, 56K. Aquele barulho do telefone, assim. Barulhinho do telefone, vou ligar depois da meia-noite para não pagar mais caro, aquele negócio para pagar um pulso só, aquela ansiedade esperando aquilo. E depois redes de banda larga até o que nós temos hoje, né? Dispositivos móveis. E nenhuma dessas tecnologias pode ser, olhando para resultado, nenhuma delas pode ser considerada como revolucionária. Porque não houve uma inflexão no nível educacional médio das pessoas a partir da utilização de qualquer uma delas. E o que eu acho hoje é que a gente tem uma oportunidade única, estando todo mundo conectado o tempo todo. A gente tem uma oportunidade única de finalmente fazer com que as pessoas que pensam a educação pensem menos na educação curricular, chão de fábrica, século XIX, e entendam que hoje em dia isso aqui pode servir para a gente dar um roteiro de estudo para alguém e dizer agora vai lá e trabalha, agora vai lá e corre atrás. A educação está perdendo um certo tempo, né? E é curioso isso, só para dar um aspecto, né, do meu ofício, o quanto essas implicações são perigosas e são múltiplas. Para um professor, por exemplo, só o uso da expressão tutor muitas vezes soa como um retrocesso. Aliás, afinal de contas, eu estudei tanto para ser professor. Né? Será que ser um monitor ou ser um tutor não é menos do que aquilo que a minha formação sugere? Porque as palavras, elas têm essa carga de significado. Né? E hoje em dia o que a gente precisa mesmo é de monitores e tutores. A gente precisa de pessoas que simplesmente moderem aquele processo para que ele aconteça de maneira reativa, de maneira interativa, com as pessoas conversando entre si e aprendendo com os professores, ou monitores, ou tutores, como quiser. E também umas com as outras. Né? Eu acho que a gente perde muita oportunidade por causa disso. Com certeza. Sim, mas as faculdades têm um pouco essa premissa, assim, de o professor não é a pessoa que te dá o conhecimento, tem que ir atrás, ele apenas te dá uma guia do que mais ou menos deveria ser, né? Sim. Eu acho que ainda não, acho que a graduação ainda não conseguiu alcançar isso. Eu acho que são exceções, mas que já mostram que pode ser um caminho, pelo menos assim, das minhas trocas aqui, né, de outros trabalhos, de outros projetos junto com a academia, eu vejo que há sim professores que têm a coragem, né, que eu acho que é muito de coragem também, né, do professor ter coragem de inovar e ir contra muitas vezes a instituição que não quer. Né? Eu acho que a universidade permite mais que a escola, o que é uma pena, porque o aluno chega na escola, que foi o que a gente falou agora com outro professor da PUC, que o aluno chega na escola no curso de tecnologia com medo, com receio de inovação. O curso dele oferece justamente isso, mudar o raciocínio, como tu disse, né, que o professor também tem que ter consciência que talvez mude a sua profissão um pouco, né, para poder proporcionar uma nova maneira de conhecimento. O que tu gostaria, Gustavo, de ter de inovação para a tua aula, assim, que tu ainda não tem na mão, que tu, não sei se já te veio isso. O chip assim, do conhecimento. Assim, podia ter isso aqui para me ajudar. A pílula. Qual das duas? Alguma coisa que tu já visualiza, assim, já vislumbra, que tu acha que tu poderia ter ali na mão. Não precisa nem ser, assim, em formato de equipamento, sabe? Mas alguma coisa que tu acha que a tecnologia podia te proporcionar. Ou a internet, enfim. Enfim, apenas para o registro histórico, esse papo, essa janela hoje é sobre os 25 anos da internet. E nós já estamos falando sobre educação. Gente, não, Gustavo Reis, assim, ó, tem é assim. Não pode piscar na conversa com o Gustavo Reis. E que bom que é assim, né? Porque não precisa ser, o raciocínio não tem que ser linear. A gente vai tentando encontrar... quase uma metalinguagem. Tentando encontrar novos caminhos. Né? O que eu, assim, de bate-pronto, Carol... eu trabalho, e é curioso isso, né? Porque sugere, de certa forma, uma contradição. Eu trabalho a maior parte do meu tempo com preparação para vestibular e Enem. Sim. E tanto o vestibular quanto o Enem tem programas rígidos. Por mais que o Enem se proponha a ser uma prova mais reflexiva, uma prova de mais aplicação e muitos das habilidades e das competências, as habilidades mais especificamente, terminam com a frase:
em situação do cotidiano. Ou seja, não é, para dar exemplos práticos para vocês, não é proporção direta e proporção inversa. É proporção direta e proporção inversa em uma situação do cotidiano. Então aquilo obriga um encapsulamento, né, com o que eu chamo de verniz do cotidiano, para tentar esconder a questão de matemática que está ali por baixo, né, e encapsular ela a partir daí. O que eu gostaria de fazer, e eu até me faz lembrar, e não é jogar confete em vocês, por mais fã que eu seja, né? O que eu gostaria de fazer era uma coisa muito menos linear e muito mais reativa na sua natureza, né? Do tipo, nós não temos a obrigação de cumprir um currículo, de vencer um determinado conteúdo hoje, né? E se a aula tá boa, ela não precisa terminar, como eu falei para vocês, em 50 minutos ou em 1 hora. Mas é claro, se eu não fizer isso, vai ter pai esperando lá embaixo reclamando porque a aula levou 5 minutos a mais do que ela levaria sem ter acompanhado aquela experiência de sala de aula, né? Ao mesmo tempo, eu sei que a gente também não pode se dar o luxo de simplesmente se libertar de todas as amarras e, eventualmente, correr o risco de ver as pessoas aos 15, 20, 25 anos sem uma formação básica, né? Mas se eu pudesse dizer para vocês assim, sob o meu ponto de vista, o que eu adoraria fazer era trazer a tecnologia para dentro de sala de aula de modo a permitir que ela se tornasse uma ferramenta de interação e uma ferramenta de relacionamento, por intermédio de aplicativos desenvolvidos especificamente para isso, e também romper com essas limitações definitivamente que envolvem idade, que envolvem turmas, que envolvem horários, que envolvem... e fazer com que a escola se torne uma espécie de organismo. Sim. Né? Um organismo. No caso, né? Isso, de que os alunos entram e se abrem janelas, já que estamos aqui nas janelas. Se abrem janelas, o aluno entra, né, faz uma imersão e aí depois sai um pouquinho melhor do que ele entrou. Isso ficou muito claro, só abrindo um parênteses a respeito da minha dissertação de mestrado, quando eu consultei as pessoas a respeito das características do bom professor. A característica menos lembrada das 8 que eu escolhi numa lista fechada para as pessoas escolherem até 4 foi justiça nas avaliações. E isso me chamou muita atenção, porque, é claro, tudo bem, as pessoas normalmente só pensam nisso quando se sentem injustiçadas, mas vamos tirar a exceção e tentar entender a regra. Foi 3% das pessoas dizendo que justiça nas avaliações é importante. E quando eu fui conversar com as pessoas me diziam assim, Gustavo, que na verdade a gente não está nem aí para avaliação. O que a gente quer, e vocês já passaram por isso, o que a gente quer é começar um ano ou começar um semestre e depois, no final, comparar com o início. Se nós sentirmos que nós aprendemos um pouco mais, que nós estamos, né, um pouco mais bem fundamentados, temos alicerces um pouco melhores em relação àquilo que a gente estudou, ótimo. E a nossa percepção pessoal e individual normalmente é suficiente nesse nível, né? Agora, se a gente for parar para pensar uma prova, né? A prova está sujeita a tantas variáveis, a tantas circunstâncias de vida, a tantas situações. Ruim, né? Um dia de branco. Vamos acabar com as provas, gente, vai ter festa hoje. Chega no extremo de uma questão climática. A gente sabe, existe depressão sazonal, né? E isso é fato. Eu observo os meus alunos em junho, julho, agosto. É o caos, as pessoas se deprimem, mais as meninas do que os meninos, tá? Esse comentário não é um comentário. Bom, eu não vou nem entrar em detalhes desse comentário, mas tudo bem, fica à vontade. É um comentário de observação. Tudo bem. Né? Nós somos um pouco mais tolerantes a avaliações de temperatura, digamos assim. Mas, de qualquer forma, é muito flagrante isso, sabe? O estado de espírito das pessoas muda. E aí, o estado de espírito muda, o desempenho muda, e eu tenho convicção de que se eu aplicar uma prova, um simulado, qualquer coisa, num dia como hoje, né? Exatamente. 25 graus semana passada, dia bonito, de repente hoje chovendo, carregado, aquela coisa horrível. O desempenho não vai simplesmente tirar um retrato de um momento. E não vai me mostrar de fato, né, o que aconteceu naquele processo cognitivo, naquele processo educacional. É muito difícil. Na verdade, tinha um autor de ficção científica que vocês conheceram certamente, que se chamava, na verdade, Isaac Asimov. Sim, com certeza. Asimov escreveu centenas, 400 livros na vida. Negócio louco. A vida dele foi escrever. E eu assisti uma entrevista dele, vocês podem procurar, acho que merece até um link em óbito. Uma entrevista dele falando sobre educação. E ele faleceu na década de 90, não tinha YouTube ainda, né? E ele falando que quando a educação começou, os mestres e os aprendizes os mestres ensinavam os aprendizes, e aí houve um momento em que se surgiu a necessidade de se instruir mais pessoas ao mesmo tempo. E essa necessidade fez com que surgissem as escolas, como nós as conhecemos, e o conceito de média, porque, né, ninguém pode ficar para trás em nenhuma das colunas, porque não vai ser um operário tão bom no chão da fábrica se ele tiver uma lacuna específica. Por isso, preparar todo mundo para a média.
mas que nós estávamos prestes, na leitura desse visionário, a viver um momento em que as bibliotecas de áudio, de vídeo, ricas no seu conteúdo, estariam dentro da casa das pessoas. E que no momento em que isso acontecesse, as pessoas poderiam ter acesso a mestres que lhe ensinariam, que as ensinariam individualmente, independente da idade que elas tinham, bastando para isso vontade de aprender, né? Se a gente parar para pensar, o que a gente está buscando é fechar esse ciclo. Sim. É uma missão muito complicada na estrutura de sala de aula convencional, em que o professor tem 40, 50, às vezes 60 alunos. E ele não consegue sequer saber o nome das pessoas. Para o professor ter pelo menos uma percepção mínima dessa noção individual de aprendizagem, o professor tem que se aproximar. E é nesse sentido que eu acho que a tecnologia tem como nos ajudar, no sentido de fazer com que as pessoas de fato se aproximem. Por mais irônico que seja, conectem, né? As pessoas se aproximem assim, né? né? Mas de fato se aproximem. Se aproximem de alguma maneira, né? Gustavo, eu nunca fiz essa pergunta, eu acho, para quem pensa em educação e tecnologia, porque a gente só fala das vantagens, né? Da coisa da inovação, das melhorias. Mas tu acha que... eu acredito que, se não bem usadas, pode sim atrapalhar. Mas como é que tu já percebe isso, assim, hoje? Talvez até por isso que tu disse, de ainda faltar contato, relacionamento, disposição dos professores ou medo dos professores de se relacionar mais com a tecnologia, aproveitar mais ela tá atrapalhando em alguns momentos a educação, ao invés de colaborar de maneira mais efetiva? Essa pergunta ela tem dois caminhos, Carol. Se a gente olhar para a estrutura convencional de sala de aula, se a gente olhar para os modelos curriculares, até mesmo para o que está sendo rediscutido agora, né? Tipo Base Nacional Curricular, né? Todas essas questões, a gente tem mais do mesmo. E se a gente tem mais do mesmo, a gente tem o professor como, né, emissor de informação, os alunos como receptores, e aí tem um processo de codec, codificação, decodificação, como havia nos modems, né? Nem sempre o professor diz aquilo que ele quer dizer, nem sempre o professor entende aquilo que o professor queria que ele entendesse, e aí tem toda essa dissonância que a gente sabe nesse nível. Então, nesse aspecto, eu acho que, é claro, a tecnologia, ela como válvula de escape, ou como escotilha, né? Ela mais atrapalha do que ajuda. A gente sabe, né? E a gente percebe quando o aluno está, né? Enfim, antigamente ele dormia, né? Hoje em dia ele não dorme, mas ele fica assim, né? Mas atrapalha porque, e de novo, a gente volta para as relações humanas, né? Atrapalha porque quando o professor está de fato engajado e está se esforçando e percebe isso, às vezes pode ser só um. É muito desestimulante. Com certeza. Né? E eu faço algumas comparações. Eu digo, vocês imaginem se a gente vai ao banco, na agência bancária, e aí a gente fica na fila 15 minutos, e bem na hora em que a gente vai ser atendido, a gente chega no guichê e o caixa olha para nós e diz assim, só um minutinho que eu vou responder a mensagenzinha no WhatsApp aqui e eu já te atendo. Opa! A gente está tendo uma festa agora. Bom, problemas de energia. Técnicos de energia. Voltou a luz. Voltou a luz. Voltou a luz. Agora. Fez a luz aqui para Gustavo Reis. Agora fez a luz. Tá ótimo. Mas então, Gustavo, isso, né, nesse nível que eu queria comentar com vocês, né? É claro que a gente se sente desconfortável na medida em que isso acontece. Claro. Por outro lado, não existe formação docente para usar esses dispositivos. Não existe. Exatamente. E aí a gente entra no problema mais trágico e que me deixa mais louco, já mudando para a educação, que é a falta de formação docente continuada, contemporânea no Brasil. Exatamente. As pessoas estudam licenciaturas, elas têm super profundidade nos cursos de licenciatura, estudam um monte de coisas que depois não vão ensinar, né? E passam ao largo de um mínimo de acompanhamento, de monitoramento de como essas novas tecnologias do que está acontecendo agora na sala de aula, né? Por isso que eu fiquei muito feliz de ser chamado para o Juntos. Né? Muito bom. Porque o Juntos eu acho que vai ser um evento que tem a chance de ser um gatilho. Com certeza. Né? Um gatilho de fato, de mudança, um gatilho de inovação, de perspectiva. Aproveita para encerrar, então diz o teu convida para tua fala, por favor, teu horário direitinho. Eu falo no final da manhã, eu não sei exatamente o horário, eu sei que é entre 11 e 11h30, porque o horário está nos minutos, assim, são falas de 10 minutos. Estou muito feliz, aliás, vou fazer uma média, que o meu querido ex-orientador de mestrado, Gustavo Borba, vai falar no evento também. Gustavo Borba, da Unicinos. Isso, da Unicinos. Grande professor, já entrevistei ele várias vezes, ele é um dos grandes nomes aqui do
sou suspeito para falar dele. Vamos dizer que eu estou puxando o saco, mas não é verdade. Não, imagina, um grande profissional merece. E vai palestrar também nessa mesma manhã. De tarde tem oficinas, então vai ser um evento muito bacana. Legal, vamos lembrar então, 8 de setembro, quinta-feira, no Global Tech, no Tecnopuc, na Avenida Ipiranga, a PUC aqui em Porto Alegre, né? Muito obrigada, Gustavo. Que legal, sempre bom. Venha sempre um prazer ver vocês. Não falte mais. Que legal. Não esqueça mais a gente. Nem à distância, nem presencialmente. Isso aí, muito bom. Muito obrigada. Vamos agora então com Lúcio Brancato no Concierge.